Bom, pessoal, vai entrando aí. Eu vou ter que tocar a aula porque eu tenho que ir lá buscar a esposa lá no Tietê daqui a pouco, tá bom? Beleza, então aí nós vamos ter aí, nós estávamos falando dessa distribuição muito desigual da população brasileira pelo nosso território. São Paulo, por exemplo, é o estado mais populoso, lembra? Populoso quer dizer população, né? O número absoluto. Tem aí, pelo último censo, em torno de quase 42 milhões de habitantes. Roraima é um estado menos populoso, possui 450 mil habitantes. Legal? A ocupação populacional nas diferentes regiões vai comprovar essa concentração desigual. Ao Nordeste aí tem 53 milhões de habitantes, com a densidade em 34,2. O Nordeste, o Norte, 15 milhões, quase 16 milhões. A densidade, 4,1 habitante por quilômetro quadrado. E aquele estado enorme, e aquela região enorme que é o Norte, né? O maior estado do Brasil, o Amazonas. Sul, vamos ter 27 milhões de habitantes, né? A região composta por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Densidade demográfica, 47,5 habitantes por quilômetro quadrado, né? E olha o Sudeste, 80 milhões de habitantes, com a densidade demográfica em 87 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Isso diminui um pouco por causa de Minas, que é muito espaçado, tá bom? Minas é um estado grande e muito espaçadão. E o Centro-Oeste aí, com quase em torno de 14 milhões de habitantes, com a densidade demográfica em 8,7 milhões. Então, olha aí, o estado de São Paulo, ele é, né, o Sudeste tem mais da metade, né, da população aí, um pouco mais, quase a metade da população brasileira, com esse território menor, então dá uma densidade demográfica muito grande. Principalmente São Paulo, que é o estado que mais tem a maior densidade demográfica de todos, né? Que temos mais de quase 42 milhões de habitantes, ou seja, do Sudeste, desses 80 milhões, São Paulo tem metade da população. Então, a população brasileira encontra-se no litoral, para o interior, isso devido à nossa colonização, né, gente? Que se iniciou lá com a primeira capital. As atividades econômicas também preferem ficar no próximo ao litoral, tendo em vista aí o escoamento das mercadorias. Beleza? Então, vamos fazer uma analisinha de mapa aí para vocês verem a prova aí. Olha, ó, olha, vamos dar uma olhadinha no mapa aí. Olha só, quanto mais escuro, né, mais populoso, maior a densidade demográfica. Então, vamos dar uma lida aqui que dá para você concluir, ó. Aqui vamos ter aqui, ó, olha só, cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Olha São Paulo, olha Rio de Janeiro. Olha aqui o vermelhinho mais escuro aqui, ó, né? Olha aqui, tá vendo? Mais escuro é pelo interior, ó. Olha aqui o Nordeste, ó. A faixa aqui litorânea aqui, né, do Nordeste aqui, que é onde ficam as principais atividades econômicas do Nordeste. Olha aqui, daí vamos ter aqui no sul da Bahia, um pouco mais espaçado. Olha aqui Minas Gerais que a gente falou. Agora olha o norte aqui, ó, Acre, o Amazonas, né, o Maranhão, Roraima, né? Olha só, olha como é amarelinho, é clarinho, olha, ó, habitante por quilômetro quadrado, ó. Olha aqui, ó, tem região que é menos de quase um habitante por quilômetro quadrado, porque aqui é mata fechada, né, pessoal? Tem as suas justificativas. A gente tem uma cultura também de preservação da Amazônia. Então, se a gente incentiva o povoamento aqui da Amazônia, a gente vai ter desmatamento, né? Aqui tem que ser desenvolvido atividades para um povoamento mais sustentável, diferente, por exemplo, de São Paulo, que teve um povoamento, né? Foi os recursos naturais, a gente olha para o Rio Tietê, Rio Pinheiros, o Rio Tamanduateí, que beira a marginal, está ali a Avenida do Estado, nós vemos aí que tem um grande, há um desgaste desses meios naturais, né? Então a gente vai ver. Então tudo tem que ser estudado, né? Então, mas como a gente começou no interior, aqui
Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né? Que teve um motivo histórico, porque a capital passou por Rio de Janeiro, depois de um tempo, com a crise da cana-de-açúcar, né? O pessoal resolveu, né? As pessoas vieram morar aqui em São Paulo, principalmente na época, no finzinho do século XIX ali, no século XIX, com o desenvolvimento da cafeicultura, que foi muito forte. Então, os barões, São Paulo era, né, mais atrativo. E depois, lá na década de 30, vamos ter o processo de industrialização, né, a crise do café e a esse êxodo rural aqui mais para a região metropolitana de São Paulo. Legal, então a gente, olhando o mapa, dá para matar uma questão. Legal, interpretar o mapa, olha a legenda, olha a simbologia, né? E vai para tentar entender isso daí aqui, e às vezes o mapa já te dá a resposta. A população brasileira, a estrutura, como a nossa população é formada. Vamos dar uma olhadinha. Então, a população brasileira hoje, as mulheres são a maioria, tá bom? São 51% de mulheres e 49% de homens. O homem vive menos, né, gente? Basta a gente olhar para as pensões que o INSS paga, mais de 70%, 80% das viúvas são mulheres, vários N aspectos, tá bom? As mulheres também são a maioria nas universidades, não poderia ser diferente. São a maioria da população, tende a ser a maioria nas universidades. E uma que aparenta que as mulheres são mais esforçadas que os homens na questão de estudo. Isso eu lembro na faculdade, era a maioria também da minha faculdade, o curso de Direito, eram mulheres. Então, a população, ela é formada, a nossa população ela é muito miscigenada. Então, ela foi formada por povos indígenas. Lá no começo do século, quando os portugueses chegaram aqui, tinham em torno de 2 milhões de indígenas que já moravam, né? Então, aí são divididos nessas etnias, Carajá, Bororô, Caiangue e Yanomami, são as principais etnias. Não confundam com a língua, que é Tupi, Guarani, tá bom? Mas eles são essas etnias, então compõem a população brasileira. O povo africano, que foi obrigado a vir para cá na época escravagista, tendo em vista que o Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a abolir a escravatura, que foi a 13 de maio de 1888, um ano antes da proclamação da República. Então, eles foram trazidos para cá, para o ciclo do ouro, né? Para a cana-de-açúcar, entre o século XVI, ali no Cuni, em 1500, né? Até o século XIX, que até 1888 havia escravidão. Depois, no meio do século XIX, com a Revolução Industrial, a Inglaterra proibiu, né, os navios negreiros, então o Brasil parou de vir escravo para cá, tal, só que daí ao pouco foi sendo abolido a escravatura, até que a 3 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel e no Brasil acabou a escravidão, esse período nefasto da nossa história. Mas isso trouxe para a gente essa riqueza de miscigenação. Nós somos um povo, o povo brasileiro, inclusive no aspecto econômico, nós somos um país que prospera bastante, principalmente no agronegócio, porque é um povo que se relaciona bem tem uma entrada boa em qualquer cultura. Diferente de um povo menos miscigenado, como o judeu, como o chinês, que algumas culturas têm certa resistência em se relacionar com eles culturalmente, a imigração, tal. Então, só que nós não, nós somos muito miscigenados. Vamos ter também as descendências de imigrantes europeus. Por quê? Com o fim da escravatura, foi necessário incentivar a vinda para o Brasil de mão de obra mais qualificada, tendo em vista que os negros simplesmente foram marginalizados. Então, era necessário de vir uma mão de obra mais qualificada,
e, por fim, assalariada, tendo em vista as primeiras revoluções industriais, né, saindo do artesanato para o processo industrial de fabricação. Legal? E imigrantes asiáticos também se destacam. Então, temos imigrantes europeus, vamos ter italiano, português, espanhol, né, que são os que mais se destacam, e os alemães. A gente só olhar para os nossos sobrenomes, né? Por exemplo, Souza, que é o meu, tem origem portuguesa. Né? A gente vai ter os italianos, você vai ter Comandini, né? Que são os italianos, vão ter alemães, que tem Bierhoff, a gente vê bastante alemão, e japonês também, que a gente vê hoje, né? O japonês, ele se miscigena menos. Já os europeus, os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, se misturam mais. Já o japonês, ele ficou mais isolado. Então, era muito difícil ter o casamento de japonês com o brasileiro. Eles têm uma questão de cultura forte. Então, japonês casava com japonês. Então, por isso que a gente não vê muito japonês miscigenado, o que tem mudado bastante. Sírio e libanês também, que também são de origem asiática. Legal. A expectativa de vida do brasileiro também está crescendo a cada ano, porque a medicina está evoluindo, se fala mais em qualidade de vida, fumar menos, praticar exercício, ir ao médico regularmente, né? A medicina, a questão farmacológica, né? As pessoas hoje têm vacinas. Você imagina lá no começo do século uma doença como foi a gripe espanhola e o Covid. Covid é uma doença muito mais agressiva que o vírus da gripe daquela época. Ele foi muito mais contagioso. Graças a Deus, rapidamente se desenvolveu uma vacina. Por mais que ela não seja a melhor ainda, mas já se desenvolveu uma vacina. E hoje o vírus está matando menos pessoas. Né? A gente vê aí que, embora essas novas variantes, que vai ser como o gripe Covid, gente. Vai ter variante, vai ter que atualizar a vacina todo ano, e vamos ter que tomar vacina todo ano. Inclusive, já estão criando a vacina polivalente, que vai imunizar contra a gripe e contra o Covid. Só que as pessoas acabam vivendo mais. Então, hoje, a expectativa do brasileiro é de 72,8. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, 60 para trás, eram 45 anos. Ou seja, eu já era para ser um velhinho, já esperando a morte, lá na década de 60. Olha só que interessante, hoje a gente tem gente de 60 anos correndo para caramba, vivendo bem, pessoas vivendo bastante. Então, por isso que há necessidade de reformas previdenciárias. A população está envelhecendo e está nascendo menos gente. Essa concepção geral dá para responder, às vezes, a prova no azimuth geral. Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. O Brasil já foi melhor, a gente caiu bastante. Estamos lá em 73 de um ranking de 169 que são medidos, tá bom? Para vocês terem uma ideia, na década de 70, o IDH da China era bem pior que o nosso. E hoje nós, infelizmente, tivemos um boom até 90 e depois viemos aqui caindo. São medidas várias coisas. Acesso à medicina, acesso a estudo, qualidade de vida, informação. Se a pessoa tem menos estudo, ela sabe menos, lê menos e não tem tanta informação. Beleza? Taxa de mortalidade infantil, então, diminuiu, né? Então, antes de um ano, a mortalidade infantil considera a morte antes de um ano da criança. Nenenzinho de colo, né? O falecimento, infelizmente, de um nenenzinho do colo. O Brasil está sempre em queda. Só que, em compensação, as mulheres têm menos filhos, morrem menos crianças, só que o Brasil, as mulheres têm menos filhos. Lembra? Hoje, uma mulher, em média, tem menos de 2 filhos, 1,89 por mulher. Legal. Brasil em queda aí para baixar esse índice, então, a cada 1.000 nascidas, temos aí 33,5 que não chegam a um ano de idade. Só que a desigualdade social tem se acentuado. Isso também é por crise econômica, né? O mercado precisa expandir mais, dar mais empregos,
para que as pessoas possam trabalhar. Houve uma cultura no Brasil que se queria transferir a renda baseado praticamente no assistencialismo estatal, e não dá certo, porque o Estado não produz riqueza. Ele vai tirar de quem produz para quem, só que as pessoas que produziram foram sendo sufocadas por cada vez mais tendo que bancar assistência. E eram programas que eles não visavam a saída da pessoa, e sim a manutenção da pessoa. Um programa social precisa ser medido pela quantidade de pessoas que saem dele. Entenderam? Então, quanto menos pessoas dependem do Bolsa Família, melhor é. Ou Auxílio Brasil hoje. Por quê? O programa é para ajudar a pessoa a sair. Então, se o filho daquela pessoa que estava sendo assistida precisa ser assistido, tem algo errado no programa. É preciso se rever. Você não pode querer fidelizar a pessoa por N motivos. Um deles é, sim, o voto de cabresto, que é o quê? Deixar aquela pessoa dependente do governo do Estado para que ela não consiga ter outra opção política. Legal, tranquilo. O melhor programa social é o emprego. O governo que não investe em empregos, ele não faz um bom programa social, por mais que distribua milhões e milhões e milhões de reais em assistencialismo. Legal? Então, infelizmente, por algumas opções erradas que os governos brasileiros fizeram, principalmente da década de 90 para cima, que foi uma cultura de assistencialismo, falta de investimento na qualidade da educação. Não falta dinheiro para a educação, pessoal. Nós somos o país que, em relação ao PIB, acho que estamos em quinto ou sexto que mais investe porque a gente tem que comparar, a gente tem que falar, não em números absolutos, não vou falar, a Suíça investe 1 bilhão em bilhões de euros, não, eu tenho que ver o que eu produzo de riqueza, o meu PIB é tanto, e eu invisto, o Brasil investe mais de 10%, quase 10% no ensino, só que a forma como é investido não é, às vezes, a mais correta. Buscou-se investir no telhado e esqueceu da educação de base. Não adianta eu ter um engenheiro semi-analfabeto. Ninguém vai empregar ele, porque ele não vai conseguir ser um bom engenheiro. Legal? Tranquilo? Então, tá aí, mas aí, aos poucos, aí a própria população vai vendo, e por isso que a democracia é a melhor opção. A gente vê que determinada ideologia, determinada medida do governo não está sendo boa para o país, por dados, né? A gente olha dados sem narrativa, sem endeusar nenhum político, a gente olha para os dados. Por isso que estudar é importante. População brasileira, processos de movimento. Como a nossa população se movimenta? Os brasileiros atualmente exercem um grande fluxo migratório. Internacional, que a gente vê muito brasileiro sendo pego nos Estados Unidos, indo para a Europa, por N situações, né, para morar fora, e aqui nacionalmente. O que mais se destaca é o movimento do Nordeste para o Sudeste e agora o Centro-Oeste, tendo visto o agronegócio, tem sido muito atrativo, porque o agronegócio, que é principalmente focado no Nordeste, tem se desenvolvido muito. A gente vai falar sobre isso na aula sobre atividades econômicas. E o que é agronegócio? É o setor terciário, que são as pessoas que vendem serviço, atrelado ao setor primário, em conjunção também com a intermediação do setor secundário. A gente vai ver isso. Então, vai ter o agrobusiness, que é o quê? É o cara que nunca viu um pé de soja na vida, mas ele vende soja lá na Bolsa de Valores, ele negocia, um advogado que faz contratos, tudo isso aí a gente chama de agronegócio, ou agrobusiness, né? Lembra lá do jornalzinho lá, da propaganda que tem? Agro é pop, agro é não sei o quê, agro é não sei o quê. Beleza? A gente vem até faculdades hoje, né? Já investindo muito em cursos ligados ao agronegócio. Um deles é a engenharia e tecnologia para agronegócio. É um curso que, se não me engano, tem até na USP. Não sei se é este o nome,
mas é um curso interessante para quem está buscando uma faculdade aí que está bombando. É uma mistura de TI com agronegócio. Muito legal. Então, nisso a gente tem o processo de emigração, que é a pessoa ir embora, emigração, e o processo de imigração, é a pessoa vir. Então, emigração é quando a pessoa vai embora do Brasil, e imigração é quando ela vem. Infelizmente, em matéria internacional, o nosso país não é atrativo para a imigração. E sim, perdemos cada vez mais brasileiros para os Estados Unidos e outros países para a imigração. Inclusive, agora a China tem sido também, né, um destino aí para as pessoas. Quem quiser investir no mandarim é uma possibilidade, porque a China está crescendo muito. As migrações internas do Brasil, a gente vai ter esse fluxo principal: Rio Grande do Sul, a região sul para o centro-oeste, porque o povo gaúcho tem essa cultura de lidar com a agricultura. Só que como o Rio Grande do Sul é muito pequeno, então você vê muito gaúcho morando no Mato Grosso, comprando terra no Mato Grosso, até mesmo para o norte. Então a gente vê uma emigração do pessoal do sul para o centro-oeste. E uma emigração também do pessoal do Nordeste para São Paulo, que já foi o preferidinho, mas hoje tem tido sim uma tendência do Brasil de se interiorizar, entenderam? Principalmente para a região centro-oeste. Então, hoje a tendência do Brasil é interiorizar, ou seja, sair desse eixo litorâneo para ir principalmente tendo em vista o crescimento do agronegócio, que mesmo em época de crise econômica conseguiu crescer mais de 15%, beleza? Hoje eles são a matriz motora do nosso país. Então, a gente tá aí, já falou que são voltados para os nordestinos, né? Que eles vêm aqui para, né? Saem para a direção sudeste e agora também olhando para o centro-oeste. E por que que o pessoal sai do nordeste? Falta de investimento, uma coisa chamada indústria da seca, que era o quê? Era o Estado sempre investiu lá, principalmente no fim do século XVIII, ainda acho que no final do Império, houve uma seca que matou mais de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas é gente pra caramba. Só que naquela época ainda que a população era uns 50, 40 milhões de pessoas, era muita coisa, era quase 10% da população. E aquilo fez uma pressão política sobre os governantes da época, ainda era império e tal. E daí começou a ter investimentos estatais. Só que, por exemplo, tinha um cara que era fazendeiro, ele conseguia que o Estado montasse um poço artesiano dentro da fazenda dele. Então, os sertanejos ficavam dependentes dele, criando assim o tal do voto de cabresto. Então, as pessoas ficavam reféns disso. E isso foi recebendo o nome de indústria da seca, ou seja, a ideia é produzir cada vez mais e mais framigerados por causa da seca, para assim torná-los dependentes e dominá-los. Beleza? Ninguém estava interessado em furar um poço na casa do sertanejo e dar água de graça para ele, de maneira que ele mesmo desenvolvesse a agricultura dele. Beleza? Então, essa indústria da seca, falta de emprego, essa falta de mão de mercado lá, de desenvolvimento, de políticas que desenvolvessem as atividades econômicas lá, tirando um pouco do eixo São Paulo, poderia evitar essa migração. Mas já tem tendido também a diminuir a migração para o centro-oeste. Então, aí, as cidades hoje ainda são a maior concentração populacional, mas o Brasil tem vivido um período de desmetropolização. De 70 até 2000, hoje, houve um êxodo rural, ou seja, a população começou a se urbanizar mais. Esse processo começou lá com Getúlio, lembra que ele começou a investir nas indústrias de base, principalmente focado em São Paulo, Rio de Janeiro?
Então, a população, a partir de 70, começa a aumentar esse processo, tendo em vista a mecanização da roça, a indústria oferecer condições melhores de trabalho, com horário trabalhado. Na roça, pessoal, o cara não tem cartão para picar. Eu lembro meu avô cuidava de uma fazenda, meu pai conta, ele acordava 4 horas da manhã, que era a hora que tinha que ordenhar a vaca, né? E parava quando o sol baixava, é o tal do trabalhar de sol a sol. Já aqui tinha sindicatos, tinham movimentos que defendiam os trabalhadores urbanos, que eles tinham uma qualidade de vida melhor. Então vai haver uma migração de 70 até 2000, mas chegamos a mais de 80% da nossa população hoje vive nas áreas urbanas do Brasil. Só não mora quem quer por questão, por cultura, nasceu, não quer sair, mas hoje a tendência é as pessoas agora foram para a urbana, agora foram para os grandes centros, agora há uma tendência, sim, das pessoas mudarem para o interior. Vejamos aí o Covid, que trouxe esses novos tipos de relação de teletrabalho. Muita gente deixou de morar em São Paulo para morar no interior e trabalhar de lá. Beleza? Então, a gente vai ver um processo. Agora, a tendência do Brasil é fazer a desmetropolização de sua população. Cidades como São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo, Campinas, Ribeirão Preto, são cidades do interior, Sorocaba, e esse interior passando a ser centros hoje muito atrativos para que as pessoas possam morar e residir e trabalhar, né? Porque hoje as pessoas não precisam, muitas atividades, não precisa a pessoa estar na capital, dentro da empresa para trabalhar, tá bom? A gente viu isso agora no Covid, com as relações que o Brasil demorou muito para regulamentar, que ainda o Brasil chama de teletrabalho, o mundo já chama de home office, a gente chama do teletrabalho, né? O mundo inteiro fala o home office, as empresas, né? Alguns, não, é americanizar, mas a administração empresarial é muito americanizada, então os termos são home office, é escritório em casa, beleza? Tranquilo? Sem esses clichês anti-americanistas, não, que a gente não precisa disso. A gente é adulto o suficiente para saber que eu sou brasileiro, eu não estou querendo me americanizar. Mas alguns nomes são nomes técnicos, né? E o Brasil demorou muito, desde a década de 70 estava para regulamentar a questão do teletrabalho. E agora o Covid obrigou, né, as relações trabalhistas a se flexibilizarem. Houve aí um crescimento mais intenso da população brasileira nas regiões norte e centro-oeste, enquanto que a região sudeste e sul está tendo um rápido crescimento urbano, mas agora a gente vai ter essa mudança, principalmente para a região centro-oeste, principalmente em busca das atividades de agronegócio. A menor taxa de crescimento e distribuição foi na década de 90, principalmente a região São Paulo também hoje apresenta uma diminuição, está tendendo a diminuir sua população. Quem mais perdeu gente é a região Nordeste, tendo em vista principalmente de 70, 90, 2000, que as pessoas, né, vinham para cá e os parentes, né, viam, nossa, está mandando dinheiro, a pessoa está ganhando dinheiro, tá ganhando, a gente vê muita pessoa que cresceu dentro de indústria vindo do Nordeste, né? Haja vista São Paulo, que a maioria de nós conhece um nordestino, tá bom? Ou que é filho de nordestinos, e assim vai. Tá beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, a transição demográfica brasileira de 1800, ou seja, 1800 é qual século? Só para dar uma pensadinha. Século XVIII, né? 1801 é século XIX. E até 2100, que vai ser o último ano do século XXI, que é o que nós estamos vivendo, século XXI. Então, aqui a gente tem aí 2 séculos aí, o início de um, né, o fim de um e até o fim do outro. Legal, então a gente vai analisar aí, ó, para vocês as linhas. Então, eu tenho essa linha roxinha, que significa taxa brasileira de natalidade.
Olha lá em 1800 como que estava, né? Quantas pessoas nasciam, né? Olha que como está aqui em cima, né? A faixinha, né? Então tem aqui, ó, aqui essa escala, né? Então a gente vinha aí a taxa de brasileiro de natalidade nascia aí em torno de 50 pessoas a cada 1000, né? Viviam. Então a gente vai ter a tendência dela, ó, taxa de natalidade. Lembra que a gente chegou aqui em 2020? A gente está aqui, ó. Pessoa, quando para entender um gráfico desse, ela sempre faz aquela linha cartesiana aqui, ó. Olha aqui, ó. Estamos em queda. Então, hoje, a taxa de brasileira de natalidade está em decrescência. Olha aqui agora a década de 70. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a média era mais ou menos de 4 a 5 filhos por mulheres? E hoje nós temos uma taxa de natalidade, a taxa de fecundidade a 1,89 filhos por mulher. Então, qual que é a tendência da taxa aqui? Diminuir e se estabilizar lá perto de 2100. Legal, tranquilo. Vamos lá entender. Agora aqui o vermelhinho, taxa brasileira de mortalidade. Olha só, tinha uma mortalidade, né? Aqui, daí a gente vê a mortalidade baixar, por quê? Aqui as condições eram muito inóspitas, né? 1880, começo do século, medicina, assistência médica nada, expectativa de vida aqui devia ser uns 40 anos, as pessoas morriam de diarreia. Daí foi evoluindo, né? As pessoas foram se cuidando, a medicina foi evoluindo. E o que aconteceu aqui? A partir de 70, uma diminuição da mortalidade, onde a gente vai ver que nascia bastante gente, com diminuição da mortalidade. Olha aqui que a gente teve, ó, um salto populacional de 70 até a década de 90. Lembra que a gente falou que aqui era 70 milhões de habitantes? Então, eu tinha uma taxa de natalidade alta, né? E uma taxa de mortalidade baixa. Então, nasciam mais crianças do que morriam pessoas. Então, a população conseguiu crescer. Mas agora, olha isso aqui, ó. Lembra que a gente falou que a população está envelhecendo? E em 2040, a gente já vai ter a taxa de mortalidade morrendo mais gente do que nascendo. Vai se estabilizar igual, mas em 2060, a gente já vai ter mais gente morrendo do que nascendo. Então, se tem mais gente morrendo do que nascendo, olha a linha amarela aqui, que lembra do crescimento vegetativo? O que é o crescimento vegetativo, pessoal? É a diminuição da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, eu tenho aqui eu vou ter o crescimento vegetativo, né? Quanto mais morrem gente, menos nascem, eu tenho crescimento baixo. Então, a população vai chegar aqui aos 228 milhões em 2042. Essa é a expectativa. E depois daqui, que vai ser o nosso pico populacional, estamos hoje em 213 milhões, o pico a chegar a 230 milhões e começar a cair a nossa população, de maneira que em 2100 estejamos aí abaixo dos 200 milhões, em torno de uns 180 milhões de habitantes lá em 2100. Beleza? Então, o crescimento vegetativo, olha aqui como ele era estável, porque, olha só olhar as linhas. A taxa de mortalidade e coisas eram estáveis. Quando a taxa de mortalidade começou a diminuir, né, e a taxa de natalidade se manteve estável, houve um crescimento vegetativo. Quando a taxa de mortalidade começou a aumentar e a natalidade começou a diminuir, nosso crescimento vegetativo foi diminuindo. Isso coincide com o que a gente falou na década de 90. Ó. Olha a década de 90, que lembra que a gente falou que até 2000, daí daqui para cá, a população começou a diminuir. Então, cada vez mais, o nosso crescimento vegetativo, que é o quê? O taxa de mortalidade menos a taxa de natalidade, eu vou ter o nosso crescimento vegetativo. Legal, pessoal? Viu como que dá para interpretar e responder uma questão, pegando um pouquinho para entender o gráfico? Então, façam isso em casa, façam esse exercício, busquem entender esse gráfico, que vocês vão tirar de letra, porque é uma questão muito queridinha
essa questão de crescimento demográfico, de entender a atual dinâmica da população brasileira, saber que ela está diminuindo, que a população está mais velha, estão nascendo menos crianças, embora a mortalidade infantil não seja, está diminuindo, mas estão nascendo menos crianças. Legal, pessoal, aqui cabia também até uma outra faixinha, né, um outro coisa, dizendo, por exemplo, sobre, né, a taxa de mortalidade infantil também, caberia um risquinho aqui para a gente buscar entender quais são as consequências e relações que isso aqui está, daí fazer um panorama futuro, né? Isso aqui vai se realizar? Não é certeza, é o que é uma expectativa por meio de dado, uma estimativa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ficamos por aqui na nossa aula. Voltamos aí na segunda-feira.